Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, trazendo para vocês o sapatinho do conjuntinho Lara. É um sapatinho clássico e o caninho dele foi trabalhado no mesmo ponto utilizado para fazer o casaquinho e a touquinha. Esse conjuntinho, ele é unissex. Esse pontinho e esse tipo de trabalho pode ser feito tanto para meninas quanto para meninos. Aí vai depender da cor escolhida. Vou mostrar aqui para vocês umas outras opções. Esse conjuntinho foi feito na cor creme, que é uma cor neutra. Mas se você quiser, pode perfeitamente trabalhar esse conjunto em branco. Também fica muito bonito e muito delicado. Branco é branco. Agrada a todo mundo. Agora, para quem quiser mais um colorido, também pode ser feito em tons de azul. Fica muito bonitinho também. Para esse par de sapatinhos, continuei trabalhando com a Clea duplo. Essa cor é a 1074 creme. O Tex é 295, o mesmo da linha Anne. Para o sapatinho, ele todo foi feito com uma agulha de 1,5. Agora, o acabamento aqui dessa parte de baixo, eu gosto de fazer com uma agulha um pouquinho mais alta. Então, usei uma agulha de 2 milímetros. Todo esse conjunto tanto pode ser trabalhado na Clea duplo como na linha Anne. Se vocês estão gostando das propostas que estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Mas até lá, vem comigo! Para começar essa solinha, fiz aqui 15 correntinhas. Continuo trabalhando com fio Clea duplo e uma agulha de 1,5. Feitas as 15 correntinhas, faço mais 3 para subir. Laço a minha agulha, venho aqui na quarta correntinha a contar da agulha e mais 2 pontos altos. Com as 3 correntinhas que eu subi e os 2 pontos que eu fiz, nessa primeira correntinha, tenho 3 pontos. Tô aqui na parte reta, vou começar uma sequência de 13 pontos altos, até chegar aqui antes da última correntinha. Então, um ponto alto para cada correntinha dessa aqui da base, até chegar ali no final. Aqui dentro dessa última correntinha, vou fazer 6 pontos altos. Feito esses 6 pontos, tô de volta aqui na parte reta, vou voltar fazendo 13 pontos altos e aproveito para esconder esse fio. Feitos os 13 pontos, tô aqui na última correntinha, aonde eu tinha já aqueles 3 pontos. Essa parte aqui equivale ao calcanhar da minha sola. Eu trabalho aqui com 5 pontos, então me faltam 2. Faço o primeiro e o segundo. E posso fechar. Venho em cima da terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Essa solinha, ela vai ser redonda, não vai ter reduções aqui nesse calcanhar. Então, subo 3 correntinhas, tô na metade da minha sola, tenho aqui esses 3 pontos
E para cada ponto desse, eu vou fazer um aumento. Então, volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto. Vou para o ponto do lado, faço outro. E no terceiro, a mesma coisa. Estou aqui com 6 pontos, aumentando esse calcanhar, porque eu estou dobrando a quantidade de pontos. Eu tinha 5 aqui na primeira carreira, nessa segunda eu preciso de 10, mas como eu estou na metade, eu só faço 6 pontos. Os outros 4 eu vou fazer quando chegar aqui para fechar. Estou de volta aqui na parte reta, vou caminhar com 13 pontos altos até chegar aqui naquele biquinho aonde eu tenho os meus aumentos. Então, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base desse aqui. Fiz os 13 pontos altos, tô no bico, nesse bico eu tenho 6 pontos. Vou fazer 2 pontos altos em cada ponto desse. Se eu tinha 6, vou a 12. Então, começo aqui uma sequência de 6 aumentos. Feito os 6 aumentos, agora tenho 12 pontos aqui. Tô de volta na parte reta e vou caminhar com 13 pontos altos até que me sobrem só 2 pontinhos aqui no final, que correspondem ao meu calcanhar. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até completar os 13 pontos. 13 pontos feitos, tenho 2 correntinhas aqui, em cima delas também um aumento em cada uma. Vou a 4 pontos. Esses 4 pontos somados a esses 6 que eu tenho aqui, vão me dar os 10 pontos que eu preciso para esse calcanhar. Então, um aumento aqui e outro nesse ponto aqui. Posso fechar. Venho em cima da terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu só vou subir 2 correntinhas, porque eu quero arrematar essa sola quando eu terminar essa terceira carreira. Continuo aqui na metade do meu calcanhar. Tenho aqui 10 pontos no total. Quero tornar a dobrar. Se eu tô na metade e eu tenho aqueles 6 pontos aqui, que eu fiz aqueles 3 aumentos, se eu dobrar, eu vou a 12. Então, subir as correntinhas, vou laçar, vou voltar aqui no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto. No ponto do lado, mais um aumento. Vou pro terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto e último aumento aqui. Feito esses 6 aumentos, tenho 12 pontos. Tô de volta na parte reta, vou caminhar com 13 pontos altos até chegar aqui, antes desse primeiro aumento que eu tenho do bico dessa sola. 13 pontos altos. Um para cada ponto de base desse que eu tenho aqui. 13 pontos altos feitos. Aqui nessa parte do bico, eu tenho 12 pontos. Vou tornar a dobrar. Nesses 12 pontos, vou fazer 12 aumentos. Então,
vou a 24 pontos. Um aumento para cada um desses pontinhos aqui do bico dessa minha solinha. Começo aqui e vou trabalhar esses 12 aumentos até completar os meus 24 pontos. 12 aumentos feitos, 24 pontos no total. Tô na parte reta. Vou voltar fazendo 13 pontos altos. E aqui no final vão me sobrar 4 pontinhos. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até completar os 13 que eu preciso. Fiz os 13 pontos, tenho aqui 4 correntinhas, em cada uma delas um aumento. Serão 8 pontos aqui. Esses 8 pontos, somados aos 12 que eu tenho aqui, me dão os 20 pontos que eu preciso nesse calcanhar. Então, um aumento sobre cada pontinho desse aqui para completar esse calcanhar. No último pontinho, mais um aumento. E encerramos. Aqui eu posso cortar meu fio, porque eu vou arrematar essa sola. Para arrematar essa sola, peguei minha agulha de tapeceiro. Vocês estão lembradas que eu só subi 2 correntinhas, porque eu quero arrematar aqui em cima desse segundo ponto. O primeiro, as 2 correntinhas estão aqui. Esse primeiro pontinho alto que eu fiz está aqui. No topo dele, passo minha linha para o outro lado. Volto aqui no mesmo espaço, pegando essa argolinha aqui da parte de trás. E formo uma alcinha em cima daquelas 2 correntinhas iniciais que eu fiz. Vou virar meu trabalho. Minha linha está aqui. Eu vou voltar aqui, pegando essa alcinha aqui de trás. E vou travar meu ponto aqui. Quando eu faço isso, eu evito que ele fique abrindo aqui nessa parte. Agora é só uma questão da gente arrematar esse fio aqui por trás. Minha solinha tá arrematada, tá bem bonitinha, bem arrumadinha, e ela está com os 9 centímetros que eu preciso. Vou marcar essa sola agora para subir. Aqui na parte do calcanhar, onde eu fechei, eu não tenho aqueles 10 aumentos aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. A minha perninha do 5º aumento é essa aqui. Essa perninha, eu vou marcar aqui, bem no topinho dela. Vou virar a minha solinha. Aqui na ponta, são 12 aumentos. Então, 6 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 6º é esse aqui. E a perninha dele, a primeira perninha, tá aqui. Esse pontinho aqui da sola, eu marco e ele me acompanha até eu terminar as diminuições desse sapatinho. Tem um 6 para esse lado, tem um 6 também para esse outro. É só conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá certinho. Posso começar a subir meu sapatinho. Vou pegar meu fio aqui, tiro meu marcador, pegando só a alcinha de trás, vou buscar meu fio. Faço 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto. Vou trabalhar aqui 70 pontos altos, pegando só pela alcinha aqui da parte de trás. Um ponto alto para cada correntinha dessa aqui, dessa base, só por uma alcinha. Serão 70 pontos.
Vou continuar aqui até chegar para fechar. Feitos meus 70 pontos aqui, já posso fechar. Eu não fecho em cima da segunda correntinha, eu fecho na correntinha do ponto do lado. Então, acho aqui as minhas 2 correntinhas que eu subi, venho nesse ponto aqui do lado, entro aqui, deixo esse pontinho bem apertadinho e fecho. Quando eu faço isso, eu evito que isso aqui abra e forme aquela cicatriz feia. Torno a subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas que eu subi, elas vão dividir essa correntinha aqui com este ponto. Então, aqui, nesse mesmo espaço, eu vou fazer o meu ponto alto. E vou trabalhar mais uma carreira, agora de pontos altos, pegando as 2 correntinhas ao redor dessa solinha aqui. Vou fazer as minhas aqui, até chegar aqui para fechar. Terminando aqui a segunda carreira, tô aqui para fechar. Procuro aqui a correntinha desse ponto, como a gente vem trabalhando, no topinho dela, puxo um ponto bem apertadinho e fecho com um baixíssimo. 2 para subir. Laço. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui uns 2 ou 3. Isso aqui não correu o risco de escapar. Tá ficando assim. Vou marcar aqui agora as diminuições que a gente vai precisar fazer. Vou pegar aqui um fiozinho. Venho aqui, sem contar o marcador, vou contar 10 pontos. 2, 4, 6, 8. No 10º ponto, esse aqui, eu vou marcar. Vou para o outro lado. Agora, vou contar o meu marcador. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui. Aqui, botar meu fiozinho e também vou marcar. E fica assim. Já fiz aqui 3 pontinhos. Vou continuar trabalhando com pontos altos até chegar aqui antes do meu marcador. Daqui, da onde eu comecei até aqui, são 25 pontos altos. Então, vou dar prosseguimento aqui até completar os 25 pontos altos. Tô chegando aqui, ainda faltam 3 pontinhos e voltei aqui para fazer uma observação com vocês. Esse sapatinho com esse fio, a gente não pode fazer ponto muito largo, não, porque para ele não ficar muito fofo. Quando eu tô fazendo esses sapatinhos, que eu laço aqui meu fio, eu venho aqui. Se eu alongar o fio até aqui, o meu ponto vai ficar fofo. Então, se vocês prestarem atenção, eu laço o fio, venho aqui, pego o fio. Eu tiro ele curtinho aqui, olha, tá vendo? E tiro o ponto meio que inclinado. Isso faz com que ele fique mais justinho e não fique muito fofo. Vou repetir. Eu laço, venho aqui, tiro bem baixinho, tá vendo? Que a minha agulha tá até inclinada. É assim que eu tô tirando esses pontos. Repito, se você laçar, for lá buscar e alongar, o seu ponto fica muito largo. Então, para fazer ele justinho, você laça, vem aqui, puxa ele curtinho, a tua agulha fica até assim, olha, ela tá aqui presa nessa posição inclinada, aqui. Eu tiro, continuo inclinado e venho buscar o outro. É por isso que os pontos ficam bem justinhos e unidos e não faz espaço entre os pontos. A gente só faz aquele ponto mais folgado, ou seja, deixa a mão mais leve,
quando o trabalho pede. Mas se o trabalho pedir que o ponto seja mais justo, você faça ele mais curto e não tão alongado. Pois bem, cheguei aqui no meu marcador. Marquei 10 pontos de cada lado. Eu tenho 20 pontos marcados nessa frente. Vou fazer 10 diminuições. Essas diminuições, vocês tensionem esse fio aqui, para ele ficar justinho aqui na ponta da agulha e o ponto não ficar muito aberto. Então, vou laçar, vou lá buscar, tiro incompleto, laço, vou lá, apanhei, tirei 2 perninhas, agora vou tirar tudo junto. Fiz a primeira diminuição. Vou lá, tiro incompleto, vou buscar, tiro incompleto e fecho tudo junto. Vou fazer isso aqui por 10 vezes até encontrar o outro marcador. Chegando aqui nesse último, tô fazendo e completei. Fiz 10 diminuições nessa parte da frente. Tô de volta aqui na parte reta, serão também 25 pontos até eu chegar lá para fechar. Deixa eu fazer aqui alguns para mostrar a frente para vocês. A frente do meu sapatinho tá ficando assim. Tá bem arrumadinha aqui. Vocês podem ver que conforme a gente fez esse pontinho apertado, não fez aqui um espaço muito grande. Então, vou completar esses 25 pontos até chegar aqui para fechar. Terminei os 25 pontos, vou fechar da mesma maneira. Não venho em cima das 2 correntinhas. Venho nessa terceira aqui, que é do ponto do lado, fecho com o baixíssimo. Subo 2 correntinhas, venho aqui e faço 2 ou 3 pontinhos. Meu sapatinho tá assim e vou tornar a marcar. Localizo aqui a minha diminuição, ela tá aqui. Vou contar 2 pontinhos e vou introduzir a minha agulha aqui para tornar a marcar. Venho para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Localizo a minha diminuição, ela tá aqui. Minha diminuição tá aqui. Conto 2 pontinhos, 1 e 2, e torno a marcar. Tá assim. Se nessa carreira aqui de baixo, até a gente fazer a primeira diminuição, eu tinha 25 pontos e andei 2 pontinhos para cá, eu agora, daqui até um pontinho antes, tenho 23 pontos. Já fiz aqui esses 3, vou continuar trabalhando até completar os meus 23 pontos altos. É só continuar aí. Fiz os 23 pontos, chegando no meu marcador, vou começar uma série de novas diminuições. Agora, serão 7. Aquelas 10 que eu fiz na carreira anterior, de 2 em 2, vão se tornar 5 pontos. Marquei 2 pontinhos de cada lado, são mais 2 diminuições. Então, totalizam 7. Vou laçar, venho aqui e faço a primeira. Bem justinha.
Aqui vou para a segunda. E vou continuar assim até chegar ao outro marcador. Cheguei aqui aonde estava marcada, fiz a minha última diminuição e agora de volta na parte reta. Nessa parte reta, como do outro lado, 23 pontos altos até chegar lá para fechar. Vou laçar, venho aqui e começo a trabalhar. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ali para a gente fechar. Chegando aqui para fechar, vou lá naquele pontinho do lado, em cima dele, fecho com baixíssimo, 2 correntinhas para subir e 2 ou 3 pontos altos para não deixar isso aqui fugir. Vou tornar a marcar esse sapatinho, mas ele tá ficando assim. Vou contar novamente, a partir dessa diminuição que eu tenho aqui, 2 pontinhos para trás. 1, 2. Boto a minha agulha e vou buscar o fio. Venho pro lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Minha diminuição, eu localizo ela aqui, ela está aqui. E eu vou contar 1, 2. E em cima do segundo pontinho, coloco a minha agulha aqui e também vou buscar meu fiozinho. Marquei. Se eram 23 pontos nessa lateral, nessa carreira de baixo, agora eu tenho 21 pontos até chegar aqui. Já fiz 3, vou completar até chegar ao marcador. Então, um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até chegar lá. Trabalhei aqui os 21 pontos que eu disse que eu ia fazer. E agora, eu vou fazer uma outra marcação aqui nessa frente. Vou pegar esse marcador aqui e vou até tirar para facilitar vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Vou usar minha canetinha que apaga, porque fica mais fácil para vocês visualizarem e entenderem. Vou marcar esse ponto aqui na frente. Tirei esse ponto. Esse é o meu ponto central. Vou marcar um pontinho também de cada lado dele. Aqui e aqui. Dá para ver a pintinha? Deixa eu aumentar aqui. Lembrando a vocês que essa bagunça aqui, com essa caneta, eu só faço aqui para os vídeos, para que vocês possam entender melhor o que eu estou fazendo. Marquei os 3 pontos centrais. E aqui eu fiquei com 1, 2 e 3. Pois bem, esse aqui são aqueles 2 pontinhos que a gente andou para cá. Esses eu vou diminuir. E esses 2 aqui também. Eu vou fazer 2 diminuições aqui. Vamos lá. Tô aqui com meu fio, vou laçar. Tenho aqueles 2 pontinhos que eu andei o meu fio, a minha marcação. Tiro incompleto, vou lá buscar o segundo. Tiro incompleto, fecho tudo junto. Agora, antes dessa marcação que eu tenho aqui, eu tenho esses 2 pontos. Vou fazê-los juntos também. Tiro incompleto, vou lá. Tiro o segundo incompleto, 3 na agulha e fechei tudo junto. E estou aqui nesses 3 pontinhos que a gente marcou. Vou fazê-los juntos, os 3 pontos, mas com uma diminuição de ponto alongado. Venho aqui, pego o meu fio, tiro uma perninha, tiro 2. Fico aqui com 2 na agulha. Lacei. Vou buscar o próximo.
tiro uma perninha, tiro duas. Tô com 3 na agulha. Vou buscar o terceiro. Tiro uma perninha, tiro duas, tô com 4 na agulha. E agora, fecho tudo junto. Do lado de cá, vou repetir o que eu fiz ali. Vou laçar, agora aqui diminuição normal. Puxei, tirei incompleto. Lacei, fui lá, tirei outro incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. E tô aqui naqueles 2 pontinhos que a gente marcou. Tiro incompleto, vou em cima do marcador, também tiro incompleto e fecho tudo junto. E agora, tô na parte reta. Vou caminhar com 21 pontos altos até chegar lá para fechar. Então, um ponto para cada ponto de base que eu vou ter aqui. Mas deixa eu mostrar aqui como é que tá ficando. Olha aqui como tá fechando bem direitinho e tá ficando bem bonitinha essa parte aqui de cima. Vou fazer os 21 pontos até chegar aqui. Cheguei aqui, posso fechar. Venho aqui em cima desse meu segundo pontinho, fecho, subo as minhas 2 correntinhas e aqui mais 2 pontinhos para isso aqui não fugir. Vou tornar a marcar agora o meu sapatinho. Deixa eu dar uma arrumada nele aqui, para vocês verem como é que ele tá bem bonitinho. Olha aqui, tá bem arrumadinho, não tá ficando fofo, tá vendo? Os pontinhos estão bem acomodados. Lógico que sempre fica um pouquinho, porque a gente tá mexendo, mas nada que a gente segure assim na palma da mão, ó. Você passa, bota o dedo aqui dentro, passa aqui, e ele arredonda, olha, e fica bem bonitinho. Nessa sexta carreira que nós vamos fazer aqui, ela é a nossa última diminuição. Eu vou vir aqui e vou localizar aquela diminuição de 3 pontos que nós temos aqui. Tá vendo aqui? Esses 3 pontinhos, 1, 2, 3. Pois bem, vou marcar esse ponto bem aqui e também o pontinho para cada lado dele. Então, venho aqui, olha, marquei esse, o do centro e esse aqui do outro lado. Só essa diminuição que a gente vai fazer aqui. Eu já posso até tirar esse fiozinho aqui, para não me atrapalhar. Vou caminhar, então, aqui, daqui, da onde eu fechei, até chegar aqui, é esse pontinho, antes dessa minha pintinha aqui, antes dessa pinta vermelha que tá aqui, ó, desse primeiro ponto, eu vou ter 22 pontos, daqui até aqui. Um ponto alto para cada ponto de base desse aí, até chegar lá. Então, é só continuar até a gente chegar lá. Serão 22 pontos. Vou começar os meus aqui. Fiz aqui os meus 22 pontos altos e estou nos 3 pontinhos que nós marcamos aqui no centro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo. Uma diminuição de 3 pontos alongados. Vou laçar, venho buscar aqui o primeiro, tiro uma perninha, tiro 2. Laço, vou no próximo, tiro uma perninha, tiro 2. Laço, vou no próximo, uma perninha, 2, 4 na agulha e fecho tudo junto. E agora, vou caminhar com pontos altos até chegar lá para fechar. Um ponto aqui para cada ponto desse de base. Então, serão os mesmos 22 pontos que eu fiz lá do outro lado.
Cheguei aqui ao finalzinho, ainda não fechei, mas vocês podem ver que ela tá bem bonitinha. Olha como ela tá redondinha e tá simpática. Pois bem, se vocês somarem esses 22 pontos desse lado com 22 daqui, 44, e aqui a gente tem aquela diminuição, dá 45 pontos. Mas a forma como a gente vai fechar aqui agora e vai marcar para subir o ponto fantasia, vai fazer com que um ponto desse desapareça. Aqui vocês prestem atenção numa coisa. Eu quero que um motivo fique bem no centro deste sapato. Em tese, a gente deveria fazer esse motivo fantasia em cima desse ponto aqui, dessa diminuição de 3 pontos. Mas não dá certo não, porque o ponto sempre tende a entortar ou repuxar mais para um lado. Então, para que o desenho fique bem no centro do sapato, esse desenho vai ter que ser aqui no ponto do lado da onde a gente fez essa diminuição tripla. Vai ter que ser nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é que eu vou ter que fazer um motivo daquele do lequinho para ficar bom. A gente sabe que esse lequinho, que a gente vem trabalhando aí, o casaquinho, o gorro e agora o sapatinho, ele é múltiplo de 4. Então, se eu sei que um é aqui, eu tenho que saber como é que eu vou começar aqui para chegar aqui fazendo um leque. É uma questão de só contar. Eu marquei aqui onde vai ser esse leque. Então, conto para cá. 1, 2, 3, aqui eu vou fazer outro leque. Contar mais 3. 1, 2, 3, nesse quarto, vou fazer outro. E vou contando. 1, 2, 3, marquei aqui. 1, 2, 3, marquei. Aqui vai ter que ter o outro. E o último, 1, 2, 3, vai ter que ser bem aqui. Pois bem, eu vou fechar aqui e preciso chegar aqui. Eu não tenho esses 3 pontinhos aqui. Vamos ver como é que a gente fecha isso e chega lá aonde a gente precisa. Vou esquecer as 2 correntinhas e vou chegar aqui e fechar com um baixíssimo. Essas 2 correntinhas com esse segundo ponto aqui, elas dividem a mesma argolinha aqui em cima. Eu vou ignorar isso. Tô aqui, venho para esse terceiro ponto, ou seja, um antes do que eu marquei aqui. Tô aqui, venho aqui e vou fazer só um ponto baixíssimo. Cheguei aqui aonde eu preciso. Vou entrar com a minha agulha, vou puxar aqui um ponto baixo, 2 correntinhas para subir, vou voltar aqui no mesmo espaço e vou completar o meu leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro lequinho aqui. Vou pro pontinho do lado, aonde eu marquei. Aqui, ó. Não tá marcado aqui? É nesse ponto que eu vou fazer meu outro leque. São 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou repetir assim, caminhando aqui por onde eu marquei. Ou seja, fiz aqui o meu leque, completar ele aqui. Como lá no gorro e casaquinho, pulo 1, 2, 3, nesse quarto aqui que eu até marquei, eu faço outro leque. Esse ponto é múltiplo de 4, inclusive aqui
na borda desse sapato. E vou fazendo assim. Vocês querem ver como aqui no centro vai dar certinho? Aqui porque já tá marcado, né? Mas se você não marcou, você conte aí direitinho, que você vai ver que vai dar certinho. Terminei meu leque, vou contar. 1, 2, 3. Aqui tá o quarto, bem no centro do sapatinho. No ponto do lado daquela diminuição tripla que a gente fez. Tá ficando assim. Do lado de cá, eu nem marquei. Aí, então, vou ter que contar, né? Laço, 1, 2, 3, vou no quarto e faço o lequinho. Vou continuar assim, contando. 1, 2, 3 e fazendo o leque no quarto, até chegar aqui para fechar. Vou completar o meu aqui. Terminei meu lequinho e vocês vão ver aqui que deu certinho. Olha, 1, 2, 3 pontinhos aqui. A gente não pula 3 e vai no quarto? Pois bem, agora é só chegar aqui, procurar aqui a correntinha aonde eu vou fechar, localizar ela aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Não tenho esse pontinho aqui do lado? Entro nele, faço mais um ponto baixíssimo. Cheguei aqui dentro do meu espaço. Vou buscar. Não faço baixíssimo. Aqui eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Lacei. Puxei. Fiz o segundo ponto. Correntinha e volto a fazer os outros 2 pontos para completar aqui o meu lequinho. Laço, vou pro próximo e repito. Agora é uma questão só da gente repetir essa carreira que a gente acabou de fazer. Nesse cano dessa bota, são 4 carreirinhas de ponto fantasia. Então, é continuar trabalhando. Quando chegar aqui, vem aqui, localiza a segunda correntinha em cima daquele ponto baixo que a gente fez. Ela tá aqui bem no topinho, você fecha em cima dela, anda com um ponto baixíssimo para frente, chega aqui dentro do leque, puxa só a laçadinha, faz um ponto baixo, 2 correntinhas, sobe a próxima carreira. Serão 4 carreirinhas desse ponto fantasia para a gente completar aqui o nosso sapatinho. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Terminei aqui as minhas 4 carreiras de lequinho e vou fechar. Venho aqui na segunda correntinha, porque eu tenho aqui um ponto baixo e 2 correntinhas, venho nessa segunda aqui e fecho. Para dar acabamento aqui nessa parte de cima desse sapatinho, eu vou trabalhar só com uma carreira de pontos baixíssimos. Só que eu não vou pegar as 2 alcinhas. Eu vou pegar só uma alcinha e a alcinha da parte aqui de dentro. Então, vou lá buscar e um ponto baixíssimo. Vou pro próximo, um ponto baixíssimo. E vou caminhando aqui. Um ponto baixíssimo para cada pontinho desses que eu tenho aqui. Um para cada um. Inclusive, nessa alcinha aqui de separação desses pontos. Se a gente pegar aqui
as duas perninhas, o ponto não fica bonito, não. Então, peguem só a alcinha de trás, sem apertar, sem tensionar esse fio, só acomodando aqui. Um ponto baixíssimo para cada pontinho desse que a gente tem aqui, até chegar aqui para fechar. Chegando aqui no finalzinho, vou cortar meu fio, porque vou arrematar. Vou puxar aqui, ainda tenho aqui um pontinho, vou fazer, puxo aqui o meu fio e posso fazer esse arremate aqui. Para fazer esse arremate, pego a minha agulha de tapeceiro aqui, venho aqui, não nessa correntinha que nós fechamos, na do pontinho do lado, passo meu fiozinho para aquele lado de lá, volto aqui, pegando na mesma alcinha que eu tinha saído e formei aqui uma laçadinha. Agora, é só uma questão de voltar aqui dentro e buscando aqui essas alcinhas e arrematar esse fio aqui por dentro. Arrematei aqui e vocês podem ver que nem dá para perceber que foi aqui que a gente fechou aqui e fez o nosso arremate. Arremate feito, só falta a solinha aqui desse sapato. Vou virar o meu sapatinho. Solinha virada para lá, corpo do sapatinho para mim. Nós temos aqui essas alcinhas de quando a gente levantou os pontos, que nós pegamos só a alcinha de dentro. Então, ela fica com essa alcinha aqui na parte de fora. Vou introduzir minha agulha aqui. Tô trabalhando agora com a agulha 2, porque eu não quero apertar esses pontos ao redor dessa solinha. Vou buscar meu fio. Venho aqui na alcinha do lado, puxo e faço um ponto baixíssimo. E começo a trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos ao redor dessa solinha, também só acomodando os pontos. Não vou apertar. Se apertar, vai franzir. Então, é só organizar aqui bem direitinho, que as alcinhas ficam bem aparentes. Você vai pegando lá e vai puxando delicadamente, só acomodando aqui, para que ela se ajuste, não fique nem muito folgada e nem muito apertada. É só isso aqui. Vai acomodando, vai controlando o fio e ela vai ficando aqui, olha, bem bonitinha. Vou contornar até chegar aqui. Tô chegando aqui ao finalzinho. Ainda tenho aqui essas duas alcinhas. E eu comecei, ó, nessa daqui, tá vendo? Aqui eu já posso cortar meu fio. O que eu vou fazer aqui agora? Não esse que tá aqui. Esse fio aqui do início, eu já vou passar aqui para a parte de dentro e vou arrematar. Enfiei aqui a minha agulha. Esse aqui é o fio que a gente vinha trabalhando. Vou puxar ele aqui. Esse aqui, eu venho bem aqui no pezinho e jogo ele lá para a parte de dentro. Com cuidado, para não desabeçar todo o sapato, eu puxo esse fiozinho aqui e arremato ele aqui por trás. Vou fazer isso. Arrematado aquele outro fiozinho, tô aqui com o meu fio que a gente vinha trabalhando. Já enfiei a minha agulha. Vou vir aqui no meu sapatinho. Tá vendo aqui as alcinhas que nós trabalhamos? Vou procurar aqui essa alcinha, vou passar aqui a agulha com jeitinho por debaixo do pontinho, vou voltar no mesmo local de onde eu saí, boto meu dedo aqui dentro, ajusto, vou ajustando até formar uma alcinha
bem bonitinha. Formei a minha alcinha. Agora, vou jogar a agulha lá para dentro também e arrematar por dentro, como eu fiz com outro fio. Arrematei meu sapatinho e ele tá ficando assim. Agora, vou aqui, é uma questão só da gente enfeitar, esperar aí para ele dar uma retraída nos pontos, porque a gente vai trabalhando e vai alargando, mas se ele descansar, ele retrai todinho, tá? Vou fazer isso, deixar ele descansar, vou enfeitar e volto para mostrar para vocês como ele ficou pronto. Terminei o meu par de sapatinhos e ele ficou assim. Tá bem bonitinho, ficou bem arredondado e esse aqui eu não precisei nem molhar. Ele ficou muito bonitinho, com os pontos bem assentados. Agora, se você fez o seu aí e achou que ele ficou mais fofo, o ponto afofou ou deu alguma ruguinha aqui na frente, você pode dar uma molhadinha que ele vai dar uma encolhida. Foi o que eu fiz nesse branquinho aqui. De fio para fio, há uma pequena diferença. Quando o fio é colorido, ele tende a ser mais encorpado e o branco tende a ser mais macio. E às vezes o trabalho da gente afofa um pouquinho. Mas aí, como é algodão, 100% algodão, se você der uma molhadinha, dá uma umedecida, o ponto retrai, recolhe e tira aquele fofinho que às vezes fica quando a gente trabalha, porque a gente vai trabalhando e vai esticando os pontos e o sapato. Mas se você der uma pequena umedecida aí, ele vai retrair e vai voltar. Olha como ele fica bonitinho. Ele fica bonito em qualquer cor que você trabalhe. Eu tenho aqui esse branquinho, tenho esse creme, que tá fazendo par lá com o nosso conjuntinho da Lara, e vou mostrar para vocês também aqui em azul. Em qualquer cor que você fizer, ele vai ficar muito bonito. Esse aqui, esse parzinho aqui, lembrando a vocês que ele tá combinando com a nossa touquinha que nós fizemos, já tem vídeo no canal, e também aqui com o casaquinho. Então, essa aqui é a proposta de hoje desse sapatinho, e completando esse conjuntinho aqui, já temos essas 3 peças. As demais trago para vocês nos próximos vídeos. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.